Vamos lá. Eu quero que você preste atenção, e eu vou colocar aqui um IPC, porque muitas pessoas acabam confundindo isso aqui, ok? IPC. O Ministério Público junto ao TCU. O Ministério Público junto ao TCU não é função essencial à justiça. Não é uma função essencial à justiça. Ele só tem esse nome de Ministério Público junto ao TCU, mas não é o nosso Ministério Público que nós estamos estudando aqui, ok? Ministério Público junto ao TCU, ele não faz parte desse Ministério Público. O que nós estudamos anteriormente não cabe para esse camarada aqui, ok? E o outro ponto eu já falei para vocês, não existe Ministério Público Eleitoral. São duas coisas que as pessoas confundem muito. Vou anotar aqui, já falei, mas vamos deixar isso aqui registrado. Não existe Ministério Público Eleitoral. Ok? Não existe Ministério Público Eleitoral. Agora nós vamos falar sobre a garantia do Ministério Público. Nós falaremos sobre a garantia do Ministério Público. Aqui também você vai ver sobre a independência. Independência. E daqui a pouco nós falaremos sobre a vedação do Ministério Público. Aqui eu tenho três. Quais eu tenho aqui, ó? Vitaliciedade. Ok? A outra, inamovibilidade. E a minha última é irredutibilidade. De subsídios. Ok? Então, a vitaliciedade, ela se dará após 2 anos. E ele só pode perder o cargo, depois da sentença judicial, só com a sentença judicial. Você anota aí, transitada em julgado. Então, o promotor ele só pode perder o cargo após a sentença judicial transitada em julgado. A questão de inamovibilidade é eu não te tirar e te mandar para um outro estado porque eu quero, não tem essa hierarquia. Mas tome cuidado que isso pode ocorrer. Tem um salvo por motivo de interesse público. Salvo por motivo de interesse público. Então, essa inamovibilidade é muito parecido com a questão de juiz, tá? É muito parecido com a questão que tu estiver estudando sobre o Poder Judiciário. É muito parecido. E a irredutibilidade de subsídio. Não pode diminuir. Falaremos agora sobre a vedação do Ministério Público. Sobre as vedações do Ministério Público. Aqui também é conhecido como a imparcialidade. Pode aparecer assim na sua prova. Imparcialidade. Então vamos lá. Aqui, essa vedação, eu tenho várias alíneas. Então eu vou lê-las aqui para vocês. Depois vocês vão lá e gravem aqui, ok? Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagem ou custa processuais, exercer a advocacia. Então olha aqui, ó. Essa aqui nós vamos anotar. Por quê? Porque cai em concurso.
exercer a advocacia. Então, o promotor, ele não pode exercer a advocacia, não tem salvo. Ele pode exercer a advocacia contra quem não remunera. Ele pode exercer a advocacia menos contra a administração pública direta e indireta. Não caia nessa. Ele é vedado exercer a advocacia. Isso aqui não é defensor público, que eles conseguiram conquistar isso aí. O defensor público pode sim exercer ali a advocacia menos contra quem o remunera, menos administração pública, tem uns requisitos lá. Aqui não, o promotor não pode, ok? Participar de sociedade comercial na forma da lei, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública. Ele não pode exercer qualquer outra função pública, salvo, aqui ó, salvo o magistério, salvo uma de magistério. Uma de magistério. Então, ele pode ser professor, ok? Se ele tiver essa disponibilidade de tempo, ele pode ser professor. Muito parecido aqui com a questão de juiz. Ele não pode exercer atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único. Ok? Então, essa aqui também é muito importante. Isso aqui também é muito importante. Nós vamos ver agora sobre as atribuições. Vamos lá. Atribuições. E aqui, né, é do MP, estamos falando do MP, artigo 129. O artigo 129 nós temos várias. Todas as vezes que nós falamos de atribuições aqui ao longo do curso, você deve ter percebido, tem coisas que não tem como passar, não tem como ensinar, não tem um bizu. É coisa que é decoreba. Essas atribuições são coisas que são decorebas. Por exemplo, tu vai gravar o quê? Que é tudo no verbo no infinitivo? Tá, mas de repente isso não pode te ajudar muito. Entendeu? Então, tu tem que ler, reler, ler de novo. Vamos lá. O artigo 129 fala assim: são funções institucionais do Ministério Público. Então, essas são as funções, são as atribuições. Promover privativamente ação penal pública na forma da lei. Então, promover ação penal pública é o que move o Ministério Público. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos outros interesses difuso e coletivo. Então, o que eu quero que você grave aqui? Isso aqui parece muito com uma ação que nós já estudamos lá sobre os mandatos, que ela recai sobre patrimônio público, destruição do meio ambiente. Não confunda com isso. O que eu quero aqui é que você pegue duas coisas. Pega a visão aí. Pega a visão. A primeira, o inquérito civil, ele só será proposto pelo MP, é exclusivo. O inquérito civil é exclusivo do MP, ok? Só ele pode propor. Já a ação civil pública, pode ser proposta por terceiros, ok? Aqui pode ser proposta por outras pessoas. Nós vamos ver isso aonde? Lá no parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para ações civis prevista nesse artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo disposto nessa Constituição Federal. Então, o inquérito civil é exclusivo do MP. Isso aqui cai muito concurso. Tá até muito batido já, mas a gente não pode deixar passar de qualquer jeito. Promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, no caso previsto nessa Constituição.
defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Olha só, aqui ele funciona, tá? Como se fosse um advogado do índio. É exatamente isso, ele funciona como se fosse um advogado do índio. Defender judicialmente os direitos e interesses da população indígena. Então, se isso cair na sua prova, isso está certo. Expedir notificações no procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Então, se o Ministério Público requisitar, tu vai ter que cumprir, irmão. É o Ministério Público, ele manda muito. Se ele requisitou um documento, é uma ordem. Essa requisição aqui é como se fosse uma ordem. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, olha só, ele vai exercer o controle externo da atividade policial. Então, é por isso que está sempre o promotor lá. Não adianta você reclamar, falar que eles trabalham para isso, eles têm viés político, eles têm... Não, é o que a Constituição determina. Então, vamos parar de ser leigo, de ficar falando aí um monte de coisas que eu escuto. Não, o Ministério Público parece que atua em prol dos marginais. Não é isso. Não é isso. Não que o Ministério Público fica cajadando os policiais. Não é isso. Pô. Ele atua com um controle externo da atividade policial. É uma função atribuída a ele, ok? Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Vamos lá, esse ponto também já é muito batido, jurisprudências aí aos montes. O promotor não pode abrir um inquérito policial, não pode. O inquérito policial é reservado, vamos lá, ó. O inquérito policial é reservado ao delegado. O inquérito policial é reservado ao delegado de polícia. É ele que vai abrir ou não o inquérito policial. O promotor, o que o promotor ele vai fazer? Ele pode requisitar que seja aberto ou não, mas ele não precisa. O inquérito policial é dispensável. Se você for lá no direito penal e você estudar o direito penal, o inquérito policial ele é dispensável. Ou seja, ele não importa. O promotor ele pode abrir direto uma ação penal pública. O promotor pode abrir direto uma ação penal pública sem ter a necessidade do inquérito policial. Basta que ele tenha prova suficiente da materialidade dos fatos. Ok? Então, cuidado com isso aqui. O inquérito policial é reservado ao delegado. Agora, ele pode requisitar as diligências investigatórias ao delegado. Ele pode requisitar e ele vai requisitar. Mas abrir o inquérito policial é reservado ao delegado. Ok? Grave isso aí. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. Ao parágrafo 1º nós já lemos, que fala lá sobre a questão ali do inquérito civil e da ação civil pública, né, na verdade, né, que ela pode ser proposta por terceiro. Parágrafo 2º. As funções do MP só podem ser exercidas por integrantes de carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Então não existe aqui um Ministério Público que entrou pelo 5º Constitucional, não. Aqui só é de carreira. O ingresso na carreira do MP far-se-á mediante concurso público. Então, para que você possa entrar para a promotoria, só pode mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação, ok? Então, pega aí como que eu faço para poder entrar para a carreira, ingresso na carreira do MP. Vamos colocar aqui, ó. Ingresso para o Ministério Público. Como que eu faço? Vamos lá, vamos botar 2 pontos aqui importantíssimos.
que é o que mais vai cair na sua prova. É por concurso público. É por concurso público. A OAB vai participar desse exame. O camarada tem que ser bacharel em direito. Tem que ser o quê? Bacharel em direito. Vamos lá. Ele tem que ser bacharel em direito. E tem que ter 3 anos. Tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Então, entrou até mais uma aqui, né? Eu ia colocar 2, mas na verdade são 3. Então, como que eu faço para poder ingressar lá? Concurso público, eu tenho que ser bacharel em direito, tenho que ter 3 anos de atividade jurídica. Eu preciso ser advogado? Não. Eu tenho que ter 3 anos de atividade jurídica. O bacharel em direito, ele exerce sim uma função de atividade jurídica. Tem que comprovar esses 3 anos, ok? E nós vamos ver agora o seguinte, como que é essa composição. Nós vamos ver agora o seguinte, o membro do Ministério Público. Aqui, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse conselho, ele tem 14 membros, ok? Nomeado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado Federal, é aquela mesma regra, pela maioria absoluta, para mandato de 2 anos e permitida uma recondução, ok? Então, essa aqui é a regrinha para esses membros do CNMP. Quem são esses 14 membros? Eu tenho o PGR, ok? Eu tenho o PGR, que é o Procurador-Geral da República. Eu tenho 4 do MPU, que é um de cada, um do Ministério Público Federal, um do Ministério Público do Trabalho, um do Ministério Público Militar e um do Ministério Público do Distrito Federal e do Território. Nós temos 3 do Ministério Público Estadual. Nós temos 2 juízes indicados, um pelo STF e um pelo STJ. Nós temos 2 advogados, que é indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e nós temos 2 cidadãos, que um é indicado pela Câmara dos Deputados e um é indicado pelo Senado Federal, ok? Esses são os que compõem os membros. Esses são os membros, pode contar, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então são 14, perfeito, como está lá no artigo 130. Isso está previsto no artigo 130. Corta aqui. Olha só. Batemos os pontos mais importantes aqui sobre o Ministério Público. Realmente, tu tem que fazer essa leitura. Nós já fizemos a leitura aqui. Pautamos o que é mais importante, que você sabe muito bem que aqui a gente sempre foca essa questão da letra de lei, porque o que cai basicamente em concurso público é a letra de lei. Ok? Que vai cair ali a letra de lei. Não adianta nada você querer saber a jurisprudência que teve no quinto do não sei da onde, saber a jurisprudência, saber isso, saber o entendimento de não sei quem e não saber o que a lei fala. Então a gente sempre parte desse princípio. Ok? Então olha só, fechamos sobre o Ministério Público. Tem que saber isso aqui de cabeça para você ir bem no teu concurso. Até o próximo bloco.